O PSD do Kassab é um partido? Não, o PSD do Kassab é um cartório para fazer negócio. Cada lugar você se adapta, vamos dizer, ao esquema do lugar, às lideranças do lugar, e aí o seu partido não é um partido. Ele, classicamente, ele não se torna aquilo que, vamos dizer, a ciência política costuma chamar de partido. Se eu tento explicar um partido do Centrão, por exemplo, para um gringo, para um alemão, Não entende? ele não entende. Como é que vai tomar partido de alguém? Eles não tomam partido unicamente de alguém. Eles dizem assim, mas calma, mas eles não têm uma proposta? Não, não tem. Inclusive, em vários lugares eles estão com um contra. Eles falam, mas eles não são um partido? Eu falei, sim, não são um partido. Mas por que vocês permitem isso? Porque nós somos brasileiros, né? A gente é leniente com isso, a gente não tem cultura política, infelizmente. A gente é um país que é leniente com corrupção. A gente acha que isso é ser político. A imprensa, só pra vocês pegarem, aplaudiu e falou que foi uma jogada de mestre o Geraldo Alckmin ter virado lulista. O Geraldo Alckmin traiu um eleitor dele de 30 anos. 30 anos ele tinha um eleitor. Aí ele virou lulista, a imprensa. Nossa, isso aqui é uma raposa. Cara, isso deveria ser recriminado. A imprensa tinha que estar atacando um comportamento vil. Mas não, porque no padrão brasileiro do que é política, isso é considerado uma manobra inteligente. Pragmatismo, né? Só que aí, o que acontece, né? De pragmatismo em pragmatismo, o país está piorando. E eu tô falando de maneira objetiva. Porque a gente sempre tem que colocar as coisas em termos comparativos. O Brasil, quando comparado às nações de desenvolvimento, ele cresceu tanto quanto elas ou não? Ele aumentou a produtividade ou diminuiu? Então nós pioramos com relação ao mundo que a gente compete. A gente tá tomando pau de Botsuana em renda per capita. Vietnã, que era um regime... que é um regime comunista, tá dando um pau em industrialização no Brasil. A Índia tá dando um pau em saneamento básico. O Brasil ficou para trás. Ele só tem hoje, sendo bem honesto, uma matéria-prima que ele tá exportando, alguns raríssimos casos de sucesso, a Porto Digital em Recife, Embraer, o agro, e o mercado consumidor, pobre e endividado. Então, óbvio que deu errado esse modelo, né? Mas aí entra a minha crítica à elite, especialmente a elite brasileira, especialmente hoje o mercado financeiro, já que estou num podcast que é do mercado ouve. O mercado financeiro tem a mania de achar que é muito inteligente ser pragmático. Só que ele não é pragmático, ele é curto-prazista. A maior parte do mercado financeiro, donos de banco e tal, eles trabalham no longo prazo com os negócios deles, mas na hora de tomar decisões políticas eles trabalham no curto prazo. Aí o que acontece? Não é o mercado financeiro que manda no Brasil, não é o grande empresariado, não é a galera tech, não é nada. Quem manda no Brasil são políticos do Maranhão, políticos do Amapá, políticos do Piauí, que são os políticos dos lugares mais mal administrados no Brasil. Mas como eles pertencem a famílias que trabalham no longo prazo, são donos daquelas regiões no longo prazo, eles tomam decisões políticas de longo prazo. Enquanto que a elite política brasileira toma decisões políticas de curto prazo. E é por isso que estavam apoiando o Flávio. E é por isso que... não, o Flávio é uma opção. O Flávio não é uma opção. O Flávio... Os Bolsonaro perderam pro Lula. E o Flávio Bolsonaro é o cara com a maior carga de problemas de corrupção em toda a família. Todo mundo sabe. O Flávio não era uma opção. Nem para caso ganhasse o Brasil se tornar um país sério. Basicamente, o Flávio seria uma continuidade dos mesmos escândalos de corrupção, seria um país quebrado, sem nenhuma proposta de Brasil. Mas a galera, não, mas faz preço. Não, porque acho que ele pode indicar um ministro. Pô, galera, até quando a gente vai ficar pensando na migalha? E esse é o problema. A elite brasileira pensa na migalha, num pequeno ganho que pode ter aqui. E eu acho que a gente não pode mais escolher isso. A gente montou um partido que a gente tem que pensar no long run. E como fazer o Brasil ser, nos próximos 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo. Que não é nenhum absurdo pensar que o Brasil pode ser isso. Não é. E é isso que me irrita. Nenhuma discussão política nessas eleições tem como horizonte transformar o Brasil num país que mande. Numa nação que vai sentar numa mesa como essa, com a Rússia, com a China, com a Índia e com os Estados Unidos. Que é a posição que o Brasil tem que ter. Mas hoje não. Nossa posição é tipo... não, eu sei sambar, sabe? É patético. Carnaval, futebol. Futebol nem tanto mais, né? Não, futebol. Então, mas também assim, né? Mas o que você falou é interessante, porque se eu volto 15 anos no tempo, aliás, mais tempo ainda, né? Eu me formei em 2010 na Academia Militar. Durante a Academia Militar, um dos temas de debate que a gente tinha para exercitar oratória e ideias, né, era a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Sim. A gente pleiteava uma cadeira lá. E a ONU, os países todos estão lá, mas tem um Conselho de Segurança que decide tudo, né? Quem tá lá? Estados Unidos, a Rússia, a China, e o Brasil pleiteava, né, uma posição. E isso nunca veio a acontecer. E realmente a importância do Brasil de lá para cá, ela diminuiu em quase todas as métricas que você vai observar. Então a gente tem um país de muito potencial, mas parece ser um potencial que não se transforma em realidade. Eu tenho várias perguntas aqui, você me deu vários ganchos, mas eu queria iniciar por uma, né? Porque o Partido Novo, ele não usou o fundo eleitoral, pelo menos na última eleição presidencial. Essa outra agora eu já não acompanhei tanto.
E eu achei que aquilo foi um tiro no pé, cara. Porque, pô, a gente não quer usar esse dinheiro público, acho um absurdo, mas ao não usar, eles cresceram menos, né? Na verdade, eles foram engolidos por outros que usaram e acabaram crescendo. Você pretende usar o fundo eleitoral ou não pretende? Pretendo. Sendo muito, muito. A gente tinha a mesma posição do Novo e simplesmente não dá para concorrer fora, por exemplo, aqui de São Paulo. Ou candidatos nossos que têm uma rede social tão grande que permita que exista doação privada. Não existe, em alguma medida, doação privada honesta fora aí de alguns estados. O que eu quero dizer, se você está recebendo muito dinheiro privado concorrendo a algo no Piauí, provavelmente tem algo de errado no que você está fazendo e no dinheiro que está entrando. Porque, em geral, são empresários interessados em comprar algum acesso. Favores, né? É, o famoso crowdfunding, aquela doação sincera, picadinha, que é base, por exemplo, de boa parte da política americana. Não existe ainda no Brasil, em volume, para você espalhar para centenas ou milhares de candidatos. Imagina, só o nosso candidato vai ter mais, o nosso partido vai ter mais de 1.000 candidatos esse ano. Multiplica por todos os outros partidos. Tem gente doando para isso? Não, não tem. Então temos um problema, claro. Só que todos, ou a maior parte, dispõem de muito dinheiro. Então como é que eu vou concorrer com eles em outros estados? Então, sendo pragmático, se eu quero tornar o Brasil um país sério, definitivamente eu preciso eleger pessoas. E para eleger pessoas precisa de dinheiro. É isso. Só que o Novo, olha só, eu tenho muitas críticas ao Novo. O Novo tava num período, como nós, otimista com aquele ganho de cidadania. As pessoas estavam falando em, pô, Operação Lava Jato, não tem um bandido de estimação, olha as doações do Odebrecht. Então, havia um otimismo na ideia de que o brasileiro ia participar da política. O que aconteceu com o brasileiro que estava fazendo isso? Ele estava tomando detergente semana passada. Né? O brasileiro que queria mudar a política, ele tá falando, o Flávio, ele só é amigo do Vorcaro, ele pediu um dinheiro pra gravar um filme. Não, isso é absurdo. Isso é completamente insano. Estas mesmas pessoas... Isso é o que apareceu, né? Exato. Não, assim, sendo claro, né, eu já até falando com jornalistas que fazem cobertura. Vazou pela Polícia Federal. E a Polícia Federal vazou pelo Intercept. Se a Polícia Federal vazou pelo Intercept, isso significa que foi a facção da Polícia Federal lulista. E se eles tiveram acesso àquilo, eles têm acesso a mais coisa. Quem tem acesso àquilo também consegue ter acesso, por exemplo, às quebras de sigilo bancário do Vorcário para saber para onde ele mandou esses dinheiros naquele período de tempo que eles estavam negociando. Então eu acho que vai começar uma tortura com o Flávio. Se eu fosse alguém do outro lado, eu não ia vazar tudo de uma vez. Porque aí Você vai aos poucos, né? vai minando todo o capital social dele aos pouquinhos. Exatamente.